Paraná, do dia 2 de março de 2009. Declaro abertos os trabalhos da 4ª reunião ordinária da 31ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da Presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe a assinatura dos edis presentes.
Solicito ao primeiro secretário, vereador Moisés Miguel Benassi, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Salmos capítulo 58, versículo 11. Então dirá o homem: deverás a uma recompensa para o justo. Haverás um Deus que julga na terra. Comunicações da Presidência. Portaria número 1009. Nomeia vereadores para compor o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Portaria. Artigo 1º. Fica nomeado o representante desse Poder Legislativo junto ao Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos de União da Vitória os seguintes vereadores. Titular: vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira. Suplente: vereador Júlio Adilson Pires. Artigo 2. Cumpra-se e publique-se. União da Vitória, 26 de fevereiro de 2009. Correspondências recebidas. Ofício número 8, 2009, da Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória. E a coordenadora das Associações Comerciais e Empresariais do Centro-Sul do Estado do Paraná e suas afiliadas. Convidamos a todos os vereadores para participarem da reunião que ocorrerá no dia 6 de março, sexta-feira de 2009, às 19 horas, no Centro Empresarial de Porto União da Vitória, situado à Rua Joaquim Nabuco, 244. Assunto a ser tratado refere-se à criação de movimento regional, objetivando a retomada dos trabalhos da pavimentação da BR-153, rodovia transbrasiliana, trecho que liga a União da Vitória a Ibaiti. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 21, 2009, do vereador Gilmar Gerentiuk ao senhor prefeito municipal para que, através do Departamento Municipal responsável pela iluminação pública, determine a imediata colocação de 2 luminárias nos postes que recém foram trocados, na rua Estela Amazonas, de frente ao imóveis número 125 e 290, no bairro Nossa Senhora da Salete. 2 postes foram substituídos, mas as luminárias não foram instaladas, o que traz insegurança aos moradores da região. Número 22, 2009, do vereador Gilmar Gerentiuk ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar o patrulhamento e, posteriormente, revestimento com pedras brita a rua Adolfo Alves dos Santos em toda sua extensão, no bairro São Brás, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade. Número 23, 2009, do vereador Clarito Denivardo Barbosa ao senhor prefeito municipal para que determine o setor responsável pelo transporte coletivo de União da Vitória a instalar um abrigo de passageiro no ponto do coletivo urbano localizado na confluência das ruas Ivaldo Tomasi com Alberto Valdrafe, no conjunto Panorama. Centenas de munícipes que diariamente utilizam do transporte coletivo passam por dificuldade ao esperar o ônibus, pois são obrigados a permanecer debaixo do sol e até mesmo chuva. Número 24, 2009, do vereador Gilmar Gerentiuk ao senhor prefeito municipal para que determine o setor de trânsito providenciar a construção de 2 lombadas na rua Balduino Borer, no bairro São Basílio Magno, de frente ao ginásio de esporte da Uniuv. Moradores da região estão preocupados com possíveis acidentes que venham a ocorrer devido ao grande fluxo de veículos que passam por esta via pública. Além disso, com o início do ano letivo, estudantes da Uniuv que se utilizam do ginásio correm sério risco de atropelamento quando dá necessidade de transpor esta via pública.
número 25, 2009, do vereador Gilmar Gerentiuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras promoverem estudos no sentido de criar projeto com o objetivo de facilitar, através do parcelamento aos moradores da rua João Penido Monteiro, do bairro Cidade Jardim, na colocação de tubos nas valetas existentes. Urgentemente há necessidade de se tubular aquelas valetas, pois o mau cheiro é prejudicial à saúde de todos que moram na imediações. Número 26, 2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pelo trânsito em nossa cidade urgentemente construir uma lombada na rua Cordovan Frederico de Melo, rua esta que passa de frente ao ginásio de esporte, chegando no conjunto Panorama. Número 27, 2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar o patrulhamento e revestimento com pedras britas na rua Camarista Manuel Santana de Moraes, no bairro Nossa Senhora da Salete, dando plenas condições de trafegabilidade. Número 28, 2009, do vereador Zilioto Daldim, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade elaborar plano consistente, objetivando a criação de mutirão nos bairros São Brás e São Sebastião, visando a limpeza e desobstrução das valetas existentes nestes bairros. Há necessidade urgente de se apresentar aos moradores daquele bairro uma solução para o acúmulo de objetos que encontram nas valetas, pois trata-se de saúde pública, e saúde pública é primordial. Moisés Benassi, fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Moisés Miguel Benassi para que informe se há algum dos edis inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Está inscrito para o uso da atribuição os vereadores Clarito e senhor Daldim. Concedemos a palavra na tribuna ao vereador Clarito Denivardo Barbosa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes aqui presentes, a qual eu cumprimento também os responsáveis pelas associações de moradores. Eu vejo aqui a dona Maria, a Jacira de Belli, também o Ricardo, lá do Sagrada Família. O que me faz usar hoje a tribuna é para que eu possa fazer uma pequena explanação do trabalho que hoje venho fazendo na Secretaria Municipal de Saúde. O meu setor lá é setor de transporte, transportar pacientes. Nós temos uma média de 28 remoções de cada 2 dias. Essas remoções são de hemodiálise. No total do mês, essas remoções de hemodiálise, ela chega em 336 remoções ao mês. Depois nós temos a fisioterapia. No setor que eu trabalho, varia, 14 ao dia, 24, 16, 32, 14, aos 5 dias da semana, fechando no total, no mês, 400 remoções de fisioterapia. Depois nós temos as remoções, aquelas que vai do hospital para casa, da casa para o hospital, do postinho para a casa, da casa para o postinho, que fecha num total ao mês de 1.440 remoções. Então, pegando todas essas remoções entre hemodiálise, fisioterapia
e remoções de pacientes que necessita do veículo da saúde, nós fazemos um total de 2.176 remoções ao mês. Mas hoje vai entrar um requerimento meu, que está solicitando ao entendimento do nosso prefeito Juco com as secretarias, pode ser municipais e estaduais. Está explicando no requerimento que nós necessitamos imediatamente, ou seja, urgentemente, de um médico pediatra oncológico nas nossas duas cidades, nossos dois municípios. Por quê? Porque nós temos a quimioterapia no Hospital São Brás, mas só de adulto. E nós fazemos uma remoção de pacientes para Curitiba, de oncologia. Nós temos 38 pacientes. Entre esses 38, 8 são adolescentes que fazem quimioterapia no Hospital Pequeno Príncipe e Hospital de Clínicas em Curitiba. Se, de repente, com a graça de Deus, esses nossos prefeitos entrassem aí num acordo de contratar um médico oncológico, pediatra, para atender no São Brás, essas crianças, adolescentes e crianças não precisariam estar fazendo essas viagens tão perigosas daqui para Curitiba, a qual o cansaço fisicamente dessas crianças dentro de um carro, em cima de uma maca, é muito mais cansativo, muito mais doentio, é muito mais preocupante do que o próprio tratamento em si. Gostaria também de salientar aqui, ou fazer um pequeno esclarecimento aos nossos amigos vereadores e munícipes aqui presentes, que ainda não têm o conhecimento das associações de moradores. Nós temos 40 conserveiros em todo o nosso município. Em todo o nosso município nós temos 40 conserveiros. Esses conserveiros, o salário deles fecha em R$ 21.240, o qual depois vem o INSS com 7.039,86, depois vem o FGTS com 1.805, depois vem o PIS com 212, depois vem a tarifa bancária, aquela tarifa bancária que o banco cobra, com 150. Fecha no mês em 30.447,66 centavos. Nós temos uma disponibilidade para essa secretaria de R$400 mil. Divida esses 30.447,66 por 12, que vai dar 360, mais ou menos por aí. Então, são esses os esclarecimentos que eu gostaria de fazer nessa tribuna hoje. Gostaria de agradecer também a presença da imprensa, né, que está aqui presente com o Godoy. Muito obrigado, senhor presidente. Concedemos a palavra na tribuna ao vereador Zilioto Daldim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora. Ao público aqui presente, aos líderes comunitários que estão aqui, imprensa, falada e escrita. Hoje eu estou aqui para falar sobre a Cansul. Eu estive presente na Cansul nas eleições no dia 28, agora em Paula Freitas, e não quero contestar de maneira alguma a competência, o caráter do vereador Júlio Adilson Pires. Pelo contrário,
é meu amigo, uma pessoa que eu estimo, é uma pessoa que eu sei de sua garra, de sua determinação, mas eu quero deixar aqui, sem sombra de dúvida, o meu descontentamento com a forma que foi conduzida as eleições. Eu acho que foi uma eleição, no meu modo de ver, ilegal, imoral e, antes de mais nada, atrapalhando o sistema democrático. Tenho a certeza, e estou aqui nessa tribuna, porque sou vereador de primeiro mandato, como muitos aqui, e muitos que estavam lá. E me senti, de certa forma, deixado para trás, não sendo convidado, ou não sendo preparado para estar lá e disputar uma eleição. Não tenho o estatuto em mãos, todos nós somos associados, temos que ter o estatuto em mãos, e a gente não tinha. Hoje eu consegui o estatuto, e realmente vi que nem poder disputar eu poderia, porque segundo o estatuto, a pessoa para disputar uma eleição, para votar e ser votado, tem que ter 1 ano, no mínimo, de filiação. Então não poderia ter disputado. E mesmo os membros que fazem parte da diretoria também não poderiam fazer parte, nem votar e nem ser votado. Sendo desta maneira, eu sugiro que seja feita uma nova eleição. Deixo aqui o meu ponto de vista em relação à eleição de sábado em Paula Freitas. Também estou aqui mais por outro motivo, porque depois de ter acontecido o que aconteceu, quem estava lá sabe do que eu estou falando e sabe que eu estou falando a verdade. A gente vê muitas pessoas, viu muitos bochechos pelos cantos, né? O cara não sabe nem o que é a Cansul e quer montar uma chapa. Pois bem, a Cansul a gente sabe o que é há muito tempo. Há muito tempo. Eu não sabia, não conhecia o estatuto da Cansul, mas a Cansul a gente sabe o que é há muito tempo. Eu vou dar alguns dados que eu fui pesquisar sobre a Cansul. A Associação de Câmaras Municipais do Sul do Paraná atualmente congrega mais de 90 vereadores em 9 municípios. Na verdade são 12, que tem alguns que fazem parte dessa associação e de outras também. Comemorará no dia 12 de abril de 2009 seu 23º aniversário. Lembramos que tudo teve início no ano de 1983, por iniciativa do vereador Eugênio Kovalchuk Filho, primo, de União da Vitória, com o apoio inicial dos vereadores Vero Lúcio Vier, Raul Gaioves, Ademir Ferreira, Estefano Daneluk e Antônio Bueno Pinto, que após visitarem diversas câmaras municipais, realizaram a primeira assembleia, no dia 12 de abril de 1986, em União da Vitória, aonde foi eleita a primeira diretoria provisória, composta pelos vereadores Eugênio Kovalchuk Primo, como presidente, Vero Lúcio Vier, secretário, e Raul Gaioves, tesoureiro, o qual teve o prazo de 90 dias para providenciar a legislação, a documentação e proceder à eleição de sua primeira diretoria. Além de ser escolhido entre várias sugestões, a sigla ACANSUL, proposta pelo então vereador Cecil Laureano Leme, é aprovada por todos os vereadores presentes. Na segunda Assembleia Ordinária, que aconteceu no dia 12 de julho de 1986, foi aprovado os seus estatutos. Eleita e empossada a primeira diretoria para o mandato de 1 ano, ou seja, 12 de julho de 1986 a 12 de julho de 1987, a qual ficou assim constituída. Chapa Integração, como presidente, Eugênio Kovalchuk Primo, de União da Vitória. Vice-presidente, Antônio Bueno Pinto, de Paula Freitas. Primeiro secretário, Vero Lúcio Vier, de Porto Vitória. Segundo secretário, Estefano Daneluk, de Paulo Frontin. Primeiro tesoureiro, Raul Gaioves, de General Carneiro. Segundo tesoureiro, Remi Ranzolin, de Bituruna. E para Conselho Fiscal, presidente Cecil Laureano Leme.
de União da Vitória. Membros: Argos Fayad, Bituruna, Dário Bona, de Paula Frontin, Eugênio Charnobai, de Cruz Machado, Lucindo Tacílio Sebem, de Bituruna, e como suplentes do Conselho Fiscal, Leno Tonial, de União da Vitória. Valdevino Beze, de Paula Freitas, Atalíbio Sach, de Porto Vitória, Paulino Dalmolin, de General Carneiro, e Delfonso Keiatoski, de Antônio Linto. A título de um pequeno histórico da entidade, os vereadores que foram presidentes da Cansul foram os seguintes: de 1987, Eugênio Kovalchuk, primo, de União da Vitória. 1987 a 88, Vero Lúcio Vier, Porto Vitória. 1988 a 89, Raul Gaiovs, General Carneiro. 1989 a 90, Vitor Schwed, de Paula Freitas. 1990 a 91, Décio Pacheco, União da Vitória. 1991 a 92, Juraci Camargo dos Santos, Bituruna. 92 a 93, Mauro Feliz dos Santos, Paula Freitas. 93 a 94, Antônio Boese Padilha, de Bituruna. 94 a 95, Nereu Edmundo Dal Lago, de São Mateus do Sul. 95 a 96, Francisco Renato Fernandes, de Paula Frontin. 96 a 97, Antônio Bueno Pinto, de Paula Freitas. 97 a 98, Miguel Ribeiro Pichete, de São Mateus do Sul. 98 a 99, Brites Antônio Brites, de União da Vitória. 99 a 2001, Gilberto Francisco Brites, de União da Vitória. 2001 a 2002, Miguel Ribeiro Pichete, de São Mateus do Sul. 2001 a 2003, Júlia Adilson Pires, que sem dúvida nenhuma, dos que eu conheci, foi o melhor mandato da Cansul que já teve, sem sombra de dúvida. E de 2003 a 2006, Alcenir Irineu Braciac, né? E temos, por último agora, o seu Gilberto Brites, senhor Gilberto Brites. A entidade já recebeu diversas homenagens pela atuação dos vereadores e pela fundação da Cansul, que desde seu início até os dias atuais vem atingindo o seu principal objetivo, que é o de manter maior intercâmbio com as câmaras e todos os legisladores, através de reuniões, encontros, seminários que cumprem assim o seu importante papel que visa o fortalecimento da região sul do Paraná. Então, senhores, é uma associação que tem um passado lindo, passado de guerra, principalmente, vereador Pires, na sua gestão passada, foi maravilhosa. Não torno a repetir aqui que, sem dúvida, de todos que estavam lá, o senhor é o mais preparado para exercer o cargo de presidente da Cansul. Então, eu só venho aqui colocar o meu ponto de vista em relação àquela reunião, dizer ao senhor vereador Pires que é uma pessoa que eu tenho alta estima, que eu não concordei com aquela eleição. E os vereadores presentes, eu tenho certeza absoluta que viram, e mesmo estando fazendo parte do grupo, eu tenho certeza que eles têm a mesma ideia que eu, o mesmo pensamento que eu. Peço para que a gente, vereador, nas próximas eleições que tiver, que o senhor está presidindo agora, e desejo ao senhor todo o sucesso do mundo, para que eu tenho certeza que o senhor vai ser mais claro, que o senhor vai poder mandar para nós, vereadores. Já estaremos no 3º ano, a gente vai estar sabendo mais, né? Então, eu peço para que o senhor seja bem mais claro e que seja bem mais transparente. E que não viole a democracia, como eu, no meu modo de ver, foi violado lá em Paula Freitas. Muito obrigado a todos. É isso aí. Boa noite, pessoal. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Moisés Miguel Benazzi, secretário dessa Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 1/2009.
É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Favorável do projeto... Não, isso aí. É isso aí mesmo. Favorável ao projeto de lei ordinária número 2/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinário número 1/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinária número 4/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinário número 6/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinário número 7/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinário número 8/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 1/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinária número 4/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinário número 6/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinária número 7/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Favorável ao projeto de lei ordinário número 8/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras e Serviço Público. Favorável ao projeto de lei ordinária número 7/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado na Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinário número 8/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, a votação do projeto de lei ordinária número 1/2009. Declaração de utilidade pública da PADEF, Associação de Proteção e Amparo dos Deficientes Físicos e ao Idoso Carente, Lar de Nossa Senhora da Luz. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, a votação do projeto de lei ordinária número 1/2009. Dispõe sobre autorização para a realização de convênio com entidades e contém outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, a votação do projeto de lei ordinário número 4/2009. Dispõe sobre autorização para a realização de convênio com entidades e contém outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, a votação do projeto de lei ordinário número 6/2009. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Escola Profissional Padre João Pia Marta e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Em primeira discussão, a votação do projeto de lei ordinário número 7/2009. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a APM da Escola Estadual Inocência de Oliveira e da outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, a votação do projeto de lei ordinária número 8/2009. Cria os programas de apoio à educação Fundo Rotativo, PID e Projeto LER nas escolas municipais e nos centros municipais de educação infantil de União da Vitória e da outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinário número 2000/2009, da nova redação no inciso 9º do artigo 2 da lei número 2876/2001, que trata sobre Comissão de Transportes Coletivos. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos. Número 32/2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor prefeito municipal para que entre em contato com a Copel, solicitando autorização a mesma proceder à ampliação da rede elétrica na rua Arcebispo Dom Manuel Silveira de Brooks, bem como colocação de luminárias no trecho envolvendo os imóveis 1331 e 1551, no bairro São Brás. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 33/2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor prefeito municipal que, através de contato com a Copel, solicite a ampliação da rede elétrica na rua João Augusto Barbosa, entre as residências 1260 e 1421, no bairro São Brás, bem como determine a colocação de luminária. Trata-se de dar condições aos moradores da região de obterem uma maior segurança com a iluminação a ser instalada neste trecho acima mencionado. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 34/2009, do vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira. O streetball, mais conhecido como basquete de rua, virou febre em todo o Brasil, e a União da Vitória não é diferente. Diariamente nos deparamos com jovens criando um espaço nas ruas, colocando uma tabela de basquete nos postes de iluminação e praticando este esporte, mas com sérios riscos de acidentes, pois disputam um espaço com veículos. A tradição do basquete em nossa cidade faz com que basqueteiros, junto ao senhor prefeito municipal e entidades com as secretarias envolvidas, no sentido de proceder à elaboração do projeto visando a construção de quadras de streetball em todas as praças públicas de União da Vitória, nos mais diversos bairros. Também pode-se levar em consideração na elaboração e concretização desse projeto o baixo custo para se construir estas quadras, pois o tamanho é metade de uma quadra oficial de basquete. Certamente, com vários espaços específicos, teremos centenas de jovens se engajando ainda mais nessa nova modalidade esportiva, bem como estaremos dando total segurança aos desportistas. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 35/2009, do vereador Clarito de Nivardo Barbosa, ao senhor prefeito municipal para que, em entendimento com o secretário municipal da Saúde, viabilizem a contratação de profissional na área médica no ramo de pediatria oncológica, a fim de proceder ao atendimento de várias crianças que diariamente se deslocam à capital paranaense em busca de tratamento através da quimioterapia.
O deslocamento até Curitiba traz muitos transtornos e sofrimento aos familiares e aos pacientes, além de exporem os mesmos ao perigo de acidente nas estradas. Também podemos destacar a possibilidade da municipalidade buscar apoio na contratação deste profissional a nível estadual, através de convênio, pois, acima de tudo, o Estado é um dos principais responsáveis por este tipo de tratamento. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 36, 2009, dos vereadores Mário Lúcio Ferreira e Zilioto Daldim, ao senhor prefeito municipal para que determine estudos por parte da Secretaria de Planejamento, viabilizando a construção de uma área de lazer com campo para a prática do futebol de areia e parquinho infantil nas localidades conhecidas como Serajão, no bairro Rio da Areia. A municipalidade já realizou o serviço de tubulação naquela comunidade e com este serviço garantiu um bom e apropriado espaço para se construir esta área de lazer, possibilitando desta forma um estreitamento para as crianças e jovens da região. Em discussão. Com a palavra, vereador Mário Lúcio. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, senhores presentes. Estivemos conversando, eu e o vereador Daldim, e justamente verificávamos aquele espaço no Serrajão que foi criado com a tubulação, com essa nova tubulação que foi feita. E, justamente por não ter nenhuma área de lazer naquela localidade, pela necessidade das crianças daquele bairro terem uma oportunidade de estarem com a prática esportiva e também um parque para brincar, que nós estamos solicitando. E que seja feito um tempo mais rápido possível, para que justamente não haja invasão também da área, porque existe esse perigo de haver invasão na área, nós estaríamos perdendo um excelente espaço para que pudéssemos pôr em prática esportiva aquele pessoal daquela região. Obrigado. Com a palavra, o vereador Gilmar. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Maria, comunidade em geral. E dizer que é estranho, vereador, o senhor era secretário por quantos anos do esporte e hoje entra com um requerimento aqui. O senhor tinha caneta, tinha dinheiro na mão para realizar esse serviço aqui, tanto nesse requerimento 36 como no 34. E não o fez e hoje, como o vereador está pedindo. O senhor podia ter feito isso há muito tempo. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 37, 2009, do vereador Gilmar Jarentiuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine a autarquia municipal de esporte proceder à colocação de uma tela de proteção no novo espaço de lazer, quadra de futebol de areia, localizado na rua Rigoletto Conte, fundo da escola Melvin Jones, no bairro São Brás. Trata-se esta solicitação em atender moradores circunvizinhos que estão acumulando prejuízos com a presença de bolas nos telhados das residências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 38, 2009, do vereador Mário Lúcio Ferreira, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Comissão Municipal de Trânsito viabilizar estudos no sentido de se criar a possibilidade de instalação de um semáforo na confluência da Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto com a Rua Expedicionário no bairro São Basílio Magro. Apesar das placas de sinalização existentes e redutores de velocidade, alertando para a via preferencial ser a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, vários condutores de veículos oriundos das ruas Expedicionário seguindo atravessando a avenida sem observar a preferencial. Por existir um colégio estadual, uma escola municipal e 2 faculdades na região, e por ser início do ano letivo, aumenta significativamente o fluxo de veículos e alunos, principalmente no período noturno.
Infelizmente, a insegurança toma conta da região, pois acidentes vêm ocorrendo diariamente, juntamente por excesso de confiança de alguns condutores ao atravessar a avenida. A instalação de um semáforo certamente solucionaria este problema. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 39/2009, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha. Ao senhor prefeito municipal, para que determine urgentemente a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a restauração com patrulhamento e revestimento com pedra brita da estrada da colônia do Rio do Meio, ao qual passa pelo Rio Balduino, encontra-se com a estrada da Guaíra, passando pelos terrenos rurais dos senhores Antônio Andegueche, Paulo Belena, Renato Brautiga, chegando até a empresa FUC. Esses moradores da região que se